Valendo! Boa tarde, sou Angélica. Assim, começar até conversando com as meninas ontem. Eu acho que a gente não tem dificuldade no entendimento da ventilação mecânica em volume garantido, né? Isso eu acho que já está mais do que instituído para a gente. Tem uma meta-análise do ano passado, com mais de 35 estudos feitos em cima do volume garantido, que só recobra, né? Fomenta, né, a importância do volume garantido, principalmente no prematuro. A gente ainda discute e conversa bastante sobre o uso do assisto controlado em crianças maiores, no caso, por exemplo, da Maria Valentina, né, em crianças maiores a gente usar o volume controlado, mas inclusive eu estava assistindo uma aula do Milton Yoshi lá, né, do professor Milton Yoshi, e ele usou uma frase que eu achei muito interessante, que a gente veio da época dos cavalos, das carruagens, e agora a gente está na época do vidro, da tela. Tudo hoje em dia é tela, inclusive a ventilação mecânica. Então, seja qual ventilação a gente instituir, a gente usar a tela a nosso favor, né? E aquilo que a informação que a tela dá, os gráficos, coisas que a gente não tinha há tempos atrás. Mas mais importante do que isso, porque esse entendimento a gente já tem, eu entendo que a gente já tem como equipe isso. Eu acho até inclusive que a gente não tem taxas de displasia tão altas relacionadas à ventilação mecânica. Eu fico pensando nos pacientes que a gente tem muito displásicos e muito difíceis de ventilar. Eu não fico enxergando que foi a gente que provocou uma lesão. São crianças com muito ruins. Histórico ruim, sem preparo, sem corticoide, e que a gente se depara com um pulmão que a gente às vezes tem que acabar sendo um pouco mais agressivo com a ventilação mesmo. Um ponto que a gente levantou ontem, que eu acho interessante, é o uso do oxigênio. Esse sim é algo que eu acho que a gente precisa melhorar dentro da unidade, que não envolve também só a gente, só a equipe médica e só a equipe de físio. Eu até me dispus ontem, já tinha falado com a Lá, da gente em algum momento tentar de novo, né? Não desistir nunca. Um retreinamento com a equipe, porque eu tenho visto muito isso, 100%. Então a criança está ventilando com 35% de FIJA 2, ela faz uma queda para 80%, botando 100% acionado. E essa dificuldade, esse eu acho que é o nosso principal ponto de dificuldade hoje dentro da UTI. Mas eu abordei bastante com as meninas ontem algumas questões que a gente vê de que podem atrapalhar a ventilação no volume garantido, principalmente quando a gente fala dessas ventilações que a gente usa o sensor de fluxo proximal. Esse sensor é o que traz para a gente essa leitura fidedigna da ventilação mecânica. Então, ele precisa estar muito bem ajustado, tanto no seu posicionamento no circuito, quanto no cuidado com o bebê. Então, ele tem que estar sem água, ele tem que estar adequadamente colocado. Eu procurei já a Roberta há algum tempo atrás, pedindo novamente aqueles cotovelos que a gente tinha, que a gente podia colocar tanto na incubadora quanto nos berços, para que a gente conseguisse ficar com essa posição de sensor, porque a posição que ele fica no leito não ajuda a gente, e aí o condensado acaba acumulando nele, e aí prejudica a leitura, mas elas não sabem onde foi parar esses cotovelos. Eu procurei muito na época da água, porque a gente precisava deixar mais alto com ela e não conseguimos. E a gente vai ter o problema da condensação, porque uma vez que a gente pede um sistema mais aquecido e umidificado, tanto em contato com a temperatura da incubadora, quanto com a troca em relação ao ambiente, a gente vai ter um condensado de água, isso é um fato. Então a gente precisa tirar. Mais do que isso, eu levantei uma questão que a gente tem tido também, que eu percebo, principalmente quando eu pego o meu plantão da manhã. A montagem do circuito, a montagem do sistema em si é uma atribuição do enfermeiro, mas a adequação da ventilação é uma atribuição médica ou fisioterapêutica. E aí eu percebo muitas vezes nas montagens de CPAP, foi a enfermeira mesmo que colocou. Eu entendo que a gente tem uma equipe reduzida à noite, que aí tem que abordar CO, intercorrência, dar conta de tudo, mas essa checagem da ventilação, principalmente critérios que a enfermagem não tem, trigger, né? Não adianta, fluxo do ventilador, não é uma coisa que a enfermagem raciocina, que fecha o raciocínio da ventilação mecânica.
função nossa, não delas. Eu até fui checar, o Corém fala só da montagem mesmo, e não da instalação. Então, quando a gente fala no aula, por exemplo, vamos colocar o bebê no aula, é a gente que tem que checar se o fluxo do ventilador está ajustado. E aí eu vejo muito isso, principalmente no CEPAC, nessas questões de disparo, que a gente poderia diminuir a sensibilidade, às vezes o bebê não está entrando, não está conseguindo deflagrar, mas porque a sensibilidade não foi ajustada. E essa é uma ideia que elas não têm, elas não sabem nem para que funciona. Eu percebo muitas vezes porque elas me falam, o que é aquilo ali que está ali? Né? Então, o que é? Não entende, elas não entendem, por exemplo, o que é o tempo respiratório, gente. É só que esse TI aí que vocês colocam, elas não entendem isso. E não é uma função delas, elas não estão erradas. É a gente que tem que checar o que a gente está fazendo. E aí você fala, mas elas montaram um circuito, elas têm que se sentir aptas, o Corém ainda fala isso. A enfermeira tem que se sentir apta para. Então eu deixei o circuito para a gente falar principalmente das questões mais difíceis e que podem impactar. Então a primeira coisa que pode impactar bastante é essa válvula. Se essa membrana estiver mal ajustada, se essa membrana estiver rasgada, ela não vai funcionar adequadamente. Pode até, em algum momento, passar o circuito. Muitas vezes o piloto aqui já vai dar falha, mas se ela estiver mal ajustada, o ventilador solta só um barulho, mas a gente, na leitura, a gente já percebe que tem alguma coisa errada. Então, essa membrana ela tem que estar muito bem ajustada e ela tem um encaixe perfeito aqui, ó. Mas muitas vezes, na hora de colocar novamente a válvula, ela pode girar e sair da posição. E a válvula tem que ter um clique para estar completamente encaixada. O sensor, ele também às vezes pode dar uma iludida na gente. Porque se ele estiver mal ajustado aqui, ó, eu consigo descer a casinha. Mas o sensor não está de fato colocado. Então eu preciso colocar esse sensor de verdade. Com um pouquinho de ódio. Com um pouquinho de ódio. Ele tem que empurrar até o final. Você sente ele encaixando. E a adequada montagem do circuito, a gente não pode esquecer, a saída de gás que vai para o copo, esquenta e sobe. Parece besta, mas esse cotovelo no meio é ele mesmo que direciona o ar aquecido. É lei da física mesmo, o ar quente roda e sobe. Então o ar que sai, se a gente inverte, o ar aqui já não sai adequadamente aquecido e umidificado para o bebê. E o posicionamento do sensor. Esse sensor, para o bebê maior que 1 quilo, ele não gera espaço morto, porque aí a literatura já fala, os algoritmos dos ventiladores mesmo, eles já falam, que aí o paciente consegue compensar. Para bebês menores de 1 quilo, a gente às vezes precisa considerar 1 ml de volume corrente nesse sensor como espaço morto. Então até, por exemplo, o da Jéssica, ontem ele estava ventilando com 4 ml. Mesmo se eu desprezasse esse 1 ml e ventilasse a 3, ele ainda estava ventilando mais do que 4 ml por quilo. Não, aí até aumentou, precisou aumentar. Mas num bebê que a gente fala, está estável, eu ainda preciso considerar, abaixo de 1 quilo, 1 ml perdendo pelo sensor de fluxo. Esse posicionamento aqui também é extremamente importante. Se ele não tiver desse jeito, o fio transparente, vocês percebem, né? Que tem um fio que tem uma linha colorida, uma linha cinza, e um fio que tem a linha transparente. Eu fiz igual blogueira ontem. Muito obrigada. Essa leitura, esse posicionamento é o que mantém a adequada leitura. Então, o transparente para o paciente, o colorido para o circuito. Se isso estiver invertido, na hora de calibrar, ele já vai avisar. Mas o que acontece? Eu vou tirar a água, esses fios, estão me atrapalhando. E aí inverte. Mas que bom, transparente para o paciente, colorido. Eu falo assim mesmo. Colorido para o circuito, transparente para o paciente. Sempre. E aí a gente liga. Aí aquela coisa que eu sempre falei, que eu sempre falo, o ventilador ele conversa com a gente, estamos na era da tela. Então, podia só falar ele falar. Não, já tá muito barulho na UTI pro ventilador falar também. Podia se autorregular sozinho. Sozinho. Se E entender o paciente. Assim, estudando sobre ventilação mecânica, hoje o X5 é o ventilador que mais tem os módulos softwares num preço bom para o Brasil. Então, quando a gente fala no hospital público, em números, o X5 hoje é o que mais é utilizado no Brasil. Querida, assina a lista que você assinou.
E aí, então assim, é o ventilador de maior uso. Tem os ventiladores mais modernos, mas eles dispensam muito mais verba e a gente sabe que os hospitais não têm. Vocês percebem que passou tudo o meu sistema? Se ele não passasse, ele ia aparecer vermelho ou amarelo. O último é o piloto. O piloto é a válvula de exalação. Se as regras de gases estivessem fechadas, eles não iam passar. Eles iam pedir para eu repetir o sistema. Outra coisa que eu falo muito, que eu percebo pela tela de alarmes, principalmente isso. Se eu vou assumir um novo paciente, eu tenho que colocar um paciente novo. Isso a enfermagem pega. Elas colocam continuar o paciente. Só que isso altera todos os ajustes que a gente fez no bebê. Então eu tenho que sempre escolher o tipo de paciente que eu quero. Então eu quero paciente neonatal e eu vou colocar o peso. Ontem a Sheila quis 1,5 kg, vocês querem alguma coisa? Bem menor. Então eu vou colocar 1 kg. E aí eu defino o próximo. Sempre eu preciso colocar próximo para mandar para o novo paciente. Aí ventilação invasiva ou não invasiva, no caso eu quero uma invasiva. E aí eu abro as modalidades. Não custa falar que a SMV está em desuso. Eu abro os modos, né? Eu posso fazer o modo assisto controlado, o modo SMV ou o modo espontâneo. SMV, comprovadamente, a gente tem muita alteração de distensão alveolar, seja a ventilação ou a modalidade que a gente usa, então está em desuso. E eu posso usar tanto o TCPL quanto o VG no assisto controlado e depois posso abrir espontâneo. Então eu vou no VG. Os touches não estão mais funcionando. Eles são menos sensíveis, né? Se a gente considerar, então, aquele 1 ml que eu vou perder, porque ele tem 1 kg, coloco um VG de 5, por exemplo, e instituo o resto dos parâmetros. Uma coisa que a gente gosta de falar, a sensibilidade. Aqui eu tenho uma sensibilidade a fluxo de 0,5. Quando a gente foi comprar esse respirador, essa foi uma das minhas brigas. Eu tinha esse aqui, que ia se encaixar na quantidade, no preço, esse e o Newport. Eu briguei muito por esse, porque eu queria essa sensibilidade a fluxo de 0,2, que é o mais sensível para o paciente. O neonato, ele é muito indicado usar essa sensibilidade a fluxo, porque é o mais sensível que a gente tem para um bebê de 1 kg conseguir disparar. Não significa, quando eu tô aqui ajustando, não significa que se eu caio para pressão aqui, ó, vocês percebem que ele mudou? Que eu deixei o ventilador mais sensível. Não, eu só mudei o critério. Aqui eu uso a pressão e aqui eu uso a fluxo. Mas não significa que eu deixei mais sensível. O mais sensível é menos 0,2 a fluxo ou 0,3 a pressão. Isso quando eu falo em ventilação mecânica invasiva. Se eu coloco no CPAP, isso cai para 0,1 para mim. É muito sensível. Então isso a gente precisa ajustar nesses bebês e a gente tem tentado deixar cada vez mais na não invasiva. É um olhar que a gente precisa ter. E então eu deixo aqui na sensibilidade a fluxo a 0,2. Aí ajusto o tempo índice e ajusto o fluxo. O fluxo também é muito importante a gente observar, porque eu posso ter um fluxo baixo e eu falo, mas Angélica, estamos ventilando de forma protetora, vamos deixar um fluxo baixo. Mas eu tenho um tubo 2,5, eu tenho um tubo 3, que a resistência é muito alta. Então isso eu percebo muito também, que às vezes eu chego, o fluxo tá 3 e o pico tá lá em cima, tá batendo um pico, o fluxo tá 6 e o pico tá tipo 30. Aí eu pego, aumento 2 pontos, às vezes, do fluxo e esse pico cai. Por quê? Eu tenho mais punch mesmo. É como se eu sempre uso a analogia do tubo. Eu tenho um cano, tem um fluxo de água ali passando. E eu tenho lodo em volta, por exemplo. O que a gente faz para limpar esse lodo? A gente aperta a mangueira e eu aumento o fluxo. E aí eu consigo pressão para jogar. Então o fluxo são ajustes finos que a gente faz na ventilação, mas que a gente garante muitas vezes uma melhora da ventilação. Eu consigo reduzir pico porque eu ajustei o fluxo vencendo a resistência do tubo. Então aí eu posso abrir a tela de parâmetros mais avançados. Ontem eu até falei para as meninas, eu confesso que eu sou muito, eu tenho medo, né, de colocar altos parâmetros, mas assistindo aulas das referências no Brasil, eles sempre começam com picos mais altos, né? 22, 25 e depois ir reduzindo. E ok, então a gente consegue ajustar aqui os picos. Mas eu não consigo colocar mais do que 15. Por quê?
Porque essa pressão de backup está em 15. Se eu vier aqui e aumentar ela para 20, eu consigo aumentar aqui para 20. Mas aí eu tenho que pensar sempre nos parâmetros, ó. Eu preciso aumentar o volume para conseguir aumentar as pressões. Aí não aumentei a máxima. Então ele vai sempre caminhar com deltas. Eu caminho a mínima com a máxima, eu caminho os volumes de limite para eu conseguir caminhar aqui. O que é essa pressão de backup? Angélica, se o meu sensor falhar, se a minha monitorização de volume falhar, ele vai entrar com pressão de backup. Então eu preciso também considerar aqui. Às vezes o que acontece? Acho que aconteceu isso essa semana. A monitorização de volume estava desabilitada. O bebê estava pedindo em torno de 18, 19 para manter o volume. O backup estava em 15. E aí ele começou a desaturar. Mas o VG não está funcionando? Não. Também não estava, precisava calibrar o sistema, mas o backup dele não estava correspondendo. Então, cada vez que a gente aumenta a mínima, eu preciso aumentar o backup junto. Eu abaixei a mínima, eu abaixo o backup junto. E aí eu volto, ele foi melhorando. Ainda mais a gente que vai fazer o surfactante, a complacência vai melhorar, a gente vai aos poucos caminhando essa redução de parâmetros. Eu preciso caminhar junto. Então, se eu precisei aumentar a mínima, eu preciso lembrar de aumentar o backup. É o meu respaldo. Sempre, ok? E aí eu sempre caminho as duas juntos aqui, meio que no delta, né? Pressórico ali. Vamos supor que eu vou partir de 15 e aí eu vou até 36. E aí, próximo. Então aqui, essa tela de alarmes, inicialmente eu não mexo. Eu deixo o bebê entrar, ver o que ele vai fazer e ver o que eu preciso ajustar. Então aí aqui, de fato, eu coloquei a ventilação. Mas ele não vai fazer enquanto eu não fizer a verificação do circuito do sensor. Então aí, aqui, o ventilador conversa com a gente. Ele tá me falando, ó, que a verificação do sensor é requerida para a gente usar a modalidade de volume garantido. Aí eu venho aqui no respirador e eu vou falar, verificar o circuito do sensor. Qual circuito a gente está usando? De filtro ou de umidificador? De umidificador. Então, antes de prosseguir, certifique-se que não tem ninguém conectado e nem um pulmão teste. É a mão mesmo, a figura. É a mão. Às vezes eu pego as meninas da enfermagem tentando testar com um pulmão teste e ele não vai passar. Ele não passa mesmo. Então, eu fecho o bocal do sensor de fluxo proximal e eu aperto o botão de próximo. Nessa hora, ele faz um teste de todo o ramo inspiratório, de todo o ramo de pressão inspiratória, né? Aí ele me fala para soltar, abrir o circuito e pressionar de novo o próximo. Aí ele faz de saída de ar. Vai saindo aqui, a gente vai sentindo até a saída de ar. Aí passou os meus circuitos, tanto o circuito quanto o sensor. Eu até falei, ontem falei bastante também. Coisas que a gente precisa verificar se o circuito não passa. O copo, porque às vezes ele vem da unidade respiratória mal encaixado. Os dreninhos. E essa parte aqui, ó, do copo também, do copo da base umidificadora aqui, ele vem desencaixado. Então, antes de colocar, a gente precisa encaixar. O circuito não passou, eu confiei na equipe, eu preciso testar, tá? E muitas vezes também a aberturinha aqui do copo aqui atrás, que às vezes o povo esquece aberto mesmo. Eu acho que é o mais frequente esse. E o que acontece? Às vezes elas colocam água, elas vão repor a água e elas esquecem de fechar mesmo. E aí não fica dando pico, o ventilador fica picando. Exato. E a gente, não tá funcionando o bebê. Então, na verdade, muitas vezes a gente para antes da ventilação, o nosso problema. Então tudo deu certo, passou, eu vou iniciar a ventilação. E aí volta naquilo, a gente conversa com o aparelho e entende o que ele está fazendo o tempo todo. Ontem até fiquei brincando, que quando o ventilador chegou, a gente achava bonitinha aquela tela do pulmão, né? Mas ela é uma bonitinha ordinária, porque ela passa o que de informação? Nada. Né? Você tem o volume e se o paciente está entrando ou não, você não tem uma curva de fluxo, de volume, de nada. Eu sempre gosto de deixar a curva da pressão, a curva do fluxo, porque aí é onde eu vejo que o meu bebê está de fato terminando a expiração dele, e a curva de volume, porque eu vejo se ele está perdendo, tendo um escape excessivo ou não. E aí eu vou controlando a ventilação. Então, meu bebê não está com uma mecânica ruim, ele está sedado, ou ele está entregue à ventilação. Percebe que ele está usando um pico mais alto.
Mas aí meu bebê acorda. Ó como muda. A gente precisa lembrar o tempo todo, principalmente que os nossos bebês não são sedados, né? Então, às vezes, meu bebê tá muito agitado, não tá fazendo pico, ou não tá ventilando direito, ou ele tá muito entregue. A gente esquece de olhar o bebê e só olha o respirador. E fica preocupada porque não tá chegando, ou tá chegando, e esquece de olhar o todo. Eu falei bastante disso, eu defendo muito isso. A gente não usa muito sedação, mas a gente tem medidas de controle. Então a gente pode organizar melhor o bebê. Às vezes o bebê está em bando e está largado dentro do leito. Muitas vezes é nossa função ir lá e falar, eu preciso que esse bebê esteja melhor posicionado, mais calmo, mais organizado, para que ele ventile melhor também. E entender o que a gente está fazendo. Então aí eu estou usando o meu pico para fazer o volume bonitinho, ele está ventilando legal. Se ele está entrando até, ó, eu não estou precisando do pico todo, então eu posso vir aqui e abaixar o meu pico mínimo, né? Aí, então eu entendi que meu bebê não está precisando de tudo isso, então eu posso deixar num 12. Lembrar sempre de abaixar então a pressão de backup. Aí eu prefiro deixar em 15, porque se acontecer alguma coisa e a gente não está controlando 24 horas do tempo, eu consigo ali ainda mensurar o que eu estou fazendo. E eu gosto, se eu diminuir muito a pressão mínima, eu diminuo a máxima para a gente não ter, em algum momento, às vezes um aprisionamento do circuito e o ventilador jogar um pico muito alto e causar alguma lesão, algum barotrauma no bebê. E aí a tela de alarmes que eu falei para vocês, aqui ó, por exemplo, quando eu tenho algum problema, algum alarme, ele me avisa em vermelho qual que é o alarme que está acontecendo. Ah, então ó, o meu bebê está entrando demais, está dando frequência alta. Então eu venho aqui e coloco acima da frequência que ele está fazendo. Ele está fazendo um volume minuto alto, eu venho aqui e ajusto. E aí nessa hora eu consigo zerar os alarmes. Aquilo que eu falei também, já falei com a gente, o ventilador conversa. Se as redes caírem, ele vai me alarmar, ele vai me avisar. Aqui, por exemplo, se cair a rede de ar, ele vai começar a ventilar em 100%, mas ele já está falando, ó, tem alguma coisa acontecendo, pressão de ar baixa. Caiu todo o sistema, não está funcionando, ele já me avisa. Ajustei, ele ajustou. Aí uma coisa que a gente conversou ontem, que eu, Angélica, gosto de fazer, é calibrar sempre o sensor. Todas as vezes que eu chego, o paciente está com muita água no ventilador, eu tenho que limpar demais, eu chego a balançar o circuito inteiro, eu sempre volto para essa tela inicial, eu chamo uma das enfermeiras, eu deixo ela lambuzando o paciente para mim, e aí eu faço todo o processo de calibração de novo. Eu prefiro me garantir disso. E aí, ó, vocês percebem, eu tenho a data aqui. E aí o que eu percebo muitas vezes, eu falei isso ontem, a Maria Valentina, por exemplo, era uma paciente que está com dificuldade de ventilar e tal. A última calibração dela na segunda-feira tinha sido a minha da sexta-feira, às 7h40 da manhã. Então, às vezes, a gente penou ali na ventilação e aí a gente não sabia o que estava acontecendo. Ela é uma bebê que acumula um monte de água, porque tem a troca de temperatura dela mesmo, tem a troca com o ambiente e tem a base aquecida, vai ter condensação. Então, nessa hora, alguém abusa, a gente vem aqui e faz o teste tudo de novo, ele permite que você faça. E já aconteceu, por exemplo, de eu ter um sensor que ontem passou e hoje esse sensor não começou a não ler mais. Aí começam o ponto-chave da aula, que são o que pode acontecer de falha no VG. Primeira coisa, o sensor. Então aí a gente pega, por exemplo, se eu pegar esse sensor, você olha para ele não parece tão íntegro. Ele já tem uma rachadura aqui, ele tem uma rachadura aqui, ele tem bem aqui na base. E aí o que acontece? A gente usa um sistema aquecido e é plástico, em algum momento ele pode dilatar e terminar de rachar. Então pode ser que no andamento do paciente eu tenho que trocar o sensor. Então eu eu fiz o teste, não passou, eu vou lá, eu peço para as meninas um novo sensor e eu troco. Esses dias eu troquei o sistema inteiro de um bebê. E eu muitas vezes prefiro, antes de achar que é só o bebê, eu prefiro ir lá e trocar tudo. Me certificar de que o sistema está inteiro funcionando, para depois a gente correr atrás também para ver se é um pulmão muito ruim, o que aconteceu ali nesse meio tempo. Outra coisa, a gente tem um circuito que é muitas vezes resterilizado, mesmo, volta na mesma ideia, é plástico, né? Então chega uma hora que às vezes o sistema aquece demais e ele racha,
ou a gente dá um choque térmico nele, reduz a temperatura da base, cai demais também, ele fica rígido, ele rasga. Então eu sempre vira e mexe nos meus atendimentos, eu faço a calibração do sistema de novo. E aí, o que mais que a gente pode acontecer? As fugas. A fuga é uma coisa que atrapalha muito a ventilação, seja em VG, seja em TCPR. E uma informação muito importante que a gente tem, assim como a gente tem um pulmão muito complacente, a gente tem uma traqueia muito complacente, que faz parte do pulmão. Ela é muito complacente também. Então a gente já entra perdendo ar. Essa perda gasosa não é só na expiração, embora muitas vezes a gente leia lá, só na saída, né? E o VG ele vai sempre tentar chegar no volume expiratório, então ele vai se esforçar para que o volume expiratório seja o volume alvo. E eu gosto muito dessa nomenclatura, volume alvo. A gente está tentando encontrar um alvo. Vai ser sempre aquele 5? Não. Mas o meu alvo é aquele, né? Eu vou, às vezes a palavra garantido, estou garantindo. Não, estou no alvo, meu volume alvo é isso. A gente vai trabalhar para chegar naquilo. E aí é sempre no volume expiratório. Mas no nosso caso, nos bebês que tem uma traqueia muito complacente, eles não estão de fato amadurecidos, estão crescendo. Quando a gente começa a ter muita perda gasosa, ou a gente estuba ou a gente troca tudo. Que às vezes parece ruim aquela fala, né? Se não der certo a gente entuba. Mas é o que a gente tem para fazer. Porque se eu estou perdendo acima de 40%, eu já não estou garantindo uma ventilação fidedigna. E aí é o maior, um outro problema que a gente tem no VG. Até 2 dias atrás eu estava ventilando super bem, agora eu não estou conseguindo ventilar. Vamos se atentar pro quanto a gente está tendo de fuga no sistema ou não, porque a gente não está garantindo a ventilação. O ventilador consegue me falar o que eu estou perdendo na ex, mas eu já venho perdendo da ins. Na hora que ele joga a pressão, a traqueia já é muito complacente, ela já perde na ins. Na ex ela termina de perder. Já entra perdendo às vezes até 20%. O próprio ventilador, e cada marca de aparelho tem o seu algoritmo de compensar um pouco fuga e compensar o circuito, mas aí é cada aparelho que tem o seu. Ainda assim a gente precisa analisar sempre a tela, porque hoje em dia a gente tem essa capacidade e essa habilidade, né? E essa condição, diferente do Inter 3, do X5, do Inter 3 e do Inter 5, que a gente tinha que ir na graça de Deus, né? Avaliar a extensibilidade do paciente. Exatamente. O Guilherme fala muito isso na aula. Foi-se o tempo que a gente avaliava, está subindo 1,5 cm do tórax, né? Na pediatria a gente falava muito isso. Está ventilando 1,5 cm, a gente ficava olhando o paciente e mensurando se estava ou não. Hoje em dia a gente consegue analisar pelo aparelho, né? Se eu estou conseguindo ou não. Isso é uma coisa, por exemplo, que se fala muito nas aulas. Aquela ideia de a ventilação tem que ser 1:2, e para mim até foi difícil entrar muito na mente, né? Mas aí, estudando sempre essa questão de gráficos, se eu tenho um gráfico, se eu sei que se eu estou conseguindo analisar o gráfico, se eu estou conseguindo ver que o meu paciente está finalizando a respiração, o ciclo respiratório, não tem por que eu surtar com a necessidade de 1:2 de relação. Que aí se eu venho aqui, ó, por exemplo, então eu pausei, né, o gráfico pra gente ver. Se eu venho aqui, ó, ele tá finalizando, ele não tá fazendo auto-PIP. E às vezes a gente olha e não dá tempo de compensar. Angélica, mas ele fez o PIP de 5? Fez, olha aqui no gráfico de pressão. Ele fez aqui o pico de 10, de 7, porque ele tava com o pulmão bem bom. Se eu vier aqui no começo da tela, aqui, ele tava fazendo um pico um pouquinho maior. Aí podia deixar eu ir lá, né? Não deixou. Você não tá com pressa mesmo? Não. Tá gravando, minha voz tá com a rachada. Depois eu te mando pra você ver como Não, ficou. obrigada, me poupa. Aqui, ó, por exemplo, ele fez o pico de 10 e ele fez o PEP aqui, ó, de 3,4, inclusive. Porque ele tá entrando espontaneamente. Então não tem por que a gente ter altos surtos, né? Isso eu falo, inclusive, pra mim mesma, viu? Primeiro pra mim. Não está dando de fato a relação 1:2. Neonato, querendo ou não, ele tem uma frequência maior, ele pede uma frequência maior. E se ele está concluindo o ciclo respiratório, isso eu vejo pela linha de fluxo, ok, tá tudo bem, ele não está fazendo auto-PIP. Então isso a gente vai sempre observando. Aqui, por exemplo, eu vejo que ele também não tem uma fuga na curva de volume, eu vejo que ele não tem uma fuga excessiva. Então aí eu consigo garantir
a minha adequada ventilação. Eu acho que os nossos principais problemas são esses. A gente, principalmente o circuito, o sistema. A gente precisa garantir que o sistema nosso esteja funcionando. Então, não está funcionando o VG adequadamente, vamos repassar o sistema. Repassa a válvula, repassa o sensor. Se nada disso ainda funcionar, vamos começar a analisar os gráficos, o que a gente tem. Porque aí a gente está com uma fuga excessiva, meu paciente está entrando demais. Ontem a Sheila até tinha falado do bebezinho da Stephanie, que acabou em óbito, de entrar com fentanil, porque ele estava com uma dificuldade mesmo de ventilar, ele estava agitado, estava difícil ventilar ele, né? E depois a Graça até estava ruim, né? Foi a Graça que a gente viu no começo do plantão. Então, muitas vezes pode ser que a gente tenha que entrar com alguma sedação ou não, mas às vezes a gente consegue, com outras medidas, controlar a respiração dele e entender o que a gente está fazendo. Certo? Acho que era isso que eu tinha para falar. Despede da galera. Tchau, pessoal. Arrasta pra cima.